Correção da atividade 6, Semana da Páscoa. Neste vídeo, corrigir as atividades da sequência didática. Primeiramente, vocês tinham um texto informativo sobre o significado e os símbolos da Páscoa para fazer a leitura junto de seus familiares. Feita essa leitura, nós tínhamos algumas atividades. A primeira, nós tínhamos novamente o nome de alguns dos símbolos que aparecem no texto e o alfabeto para vocês circularem as letras que formam os nomes destes símbolos. Então, em sinos, deveriam circular ou pintar as letras S, N, O, I. Na palavra peixe, E, I, P e o X. Em coelho, C, E, H, L, O. Ovos, S, O e o V. Cordeiro, C, D, E, I, O, R. E pomba, A, B, M, O, P. Lembrando que as letras que aparecem mais de uma vez na palavra, você iria pintar uma única vez no alfabeto. Na outra página, atividade 2. Nós tínhamos uma cruzadinha com os nomes dos símbolos para vocês encontrarem o lugar correto de cada palavra. Aqui na lista, elas estão divididas pelo número de letras. Então, antes de preencher, vocês deveriam olhar aqui e ver quantos quadradinhos precisa. Por exemplo, aqui na palavra 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, ela teria que ser ou cordeiro ou girassol. Poderia até acontecer, dependendo da sua escolha, de descobrir depois que você precisava trocar alguma palavra de lugar para encaixar todas, pois algumas letras são utilizadas em mais de uma palavra, tá? Então, aqui tinha que comparar o número de letras, a quantidade de letras de cada palavra, para poder encontrar o lugar na cruzadinha. Então, de cima para baixo, ficou coelho, aqui na palavra de número 4, uva, na palavra 10, 9, a palavra 9 é ovo. A palavra de número 2, com o C do coelho, se escreve cordeiro. Aí, aqui, 5, sírio. Na palavra 3, peixe. 11, trigo. 7, cruz. 1, girassol. 6, sino e 8. Depois, na atividade 3 de língua portuguesa, vocês deveriam ler novamente essa lista dos símbolos da Páscoa e pintar as palavras que começavam com vogal. Então, tinha apenas 2 palavras para pintar: uva e ovo. Todos os outros nomes de símbolos começam com consoante. Em matemática, no primeiro exercício, era necessário contar o número de personagens, que no caso é a Mônica e o chauvinista, e colocar o número aqui no quadrado, o 2. E contar o número de ovos nesta cena. Nós conseguimos ver 3 ovos dentro do cesto e 3 ovos que estão caindo do cesto, voando. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos. E este número deveria ser escrito dentro do círculo. Quantos ovos? Aí nós tínhamos algumas imagens de ovos para ligar aos números. Então, aqui o número primeiro, 3 ovos. Eu poderia ligar aqui em cima, neste primeiro número 3, ou aqui embaixo, no outro número 3. Tanto faz. Tá? Vai sobrar números aqui. O segundo, 5. Terceiro desenho no número 2
e o último no número 4. Vai sobrar uma plaquinha de número 3 e a plaquinha de número 6. Atividade 3. Complete a sequência para que o coelho e seu amigo urso possam chegar na fábrica de ovos. Então, aqui nós tínhamos já alguns números e vocês deveriam completar com os números que estavam faltando. 2, 4, 5, 7 e 9. Atividade 4. Aqui vocês deveriam recortar e colar os ovinhos aqui na cesta, ou se por acaso você imprimiu a folha frente e verso e não dava para recortar, você poderia desenhar ou, como a Pro, circular aqui para separar. Então, para cada cesta, olha, nós temos um total de 4 ovos. Para dividir objetos, nós temos que colocar a mesma quantidade em cada grupo. No caso aqui, cada grupinho é uma cesta. Eles têm que ter a mesma quantidade, então não pode ter nem a mais, nem a menos. Aqui, nós dividimos 4 ovos para cada cesta e não sobrou nenhum ovinho. Se eu tivesse mais algum ovo aqui, por exemplo, um único ovo, não daria para pôr nas 3 cestas. Então, eu colocaria 4 ovos e sobraria aqui a quantidade que não dava para dividir igualmente nos cestos. 5. Era um gráfico que também vocês precisavam recortar e colar. No caso aqui, ó, ia ficar sem as imagens aqui embaixo, ou se a sua folha fosse frente e verso, você poderia desenhar. Então, do ovinho liso, nós tínhamos 5 ovos, ia formar uma barrinha desta maneira aqui. Deste ovo cheio de bolinhas, nós tínhamos 4 ovos, e do modelo do ovo de risquinhos, nós tínhamos 6 ovos. Então, o gráfico iriam formar 3 barrinhas desta maneira. 6, 4 e 5. Considerando estas quantidades, nós teremos mais algumas questões. A 6, pinte o ovo com a menor quantidade, ou seja, o que tem menos, que é o ovo de bolinhas. 7, o ovo com a maior quantidade, que é o que tem mais, é o de listrinhas, de risquinhos. Questão 8, a diferença entre o ovo de maior quantidade e o de menor quantidade. Então, aqui, olharmos a diferença do 6 com 4. A diferença é este tamanho aqui, ó, são 2 ovos. Portanto, a resposta correta é a letra D, 2 ovos. 9. Quantidade de cada modelo. Como nós já falamos na leitura do gráfico, o de risquinhos é 6, de bolinhas 4 e o ovinho liso 5. Quantos ovos ao todo foram produzidos na fábrica? Então, somando estas 3 quantidades de ovos, nós temos 15 ovos. Por fim, ciências humanas e da natureza. No primeiro exercício, nós deveríamos pintar no calendário apenas o dia 4, que é a data em que nós comemoramos a Páscoa. Então, aqui no calendário, o primeiro domingo de abril foi o dia 4 e foi a nossa festa da Páscoa. Depois, nós tínhamos algumas perguntas sobre o coelho, pensando em características físicas, que é um assunto que nós vemos trabalhando em várias atividades de ciências. Na número 2, a descrição do coelho. A correta é a letra C. O coelho é um animal cheio de pelos fofinhos. Penas são para aves e escamas são para peixes, répteis, não para o coelho. Um réptil, por exemplo, é a cobra, ela também tem escamas. O coelho, não, ele tem pelos. 3. O coelho é um animal que salta depressa. Tá? O coelho, ele pula muito rápido.
E, por fim, o coelho é um animal que se alimenta de verduras e legumes. Na outra página, atividade 5. O coelho é um animal mamífero, ou seja, ele nasce da barriga da mamãe e mama quando é filhote. Então, aqui vocês deveriam pintar os animais que também são mamíferos, ou seja, que também nascem da barriga da mãe e mamam quando são filhotes. Então, deveria pintar apenas o gatinho, o cachorrinho e a vaquinha. São 3 animais mamíferos. Nascem da barriga da mãe e mamam quando são filhotinhos. Passarinho, cobra e galinha não nascem da barriga da mãe, nascem de ovos. E estes 3 animais não mamam quando são filhotes. 6. Localização espacial. Pinte o coelho que está embaixo da mesa, que é este daqui. Circule o coelho que está em cima da mesa. E faça um X no coelho que está ao lado da mesa, aqui do ladinho direito. Quantos coelhinhos você vê ao todo? Nesta imagem nós temos 3 coelhos. 7. Páscoa é uma festa gostosa, onde normalmente comemos muito chocolate. Mas lembre-se, doce demais não faz bem para a saúde. E aí nós tínhamos um poema falando de alimentação e saúde. Primeiramente, vocês deveriam marcar no poema os alimentos que nós devemos comer para cuidar da saúde. Aqui tem alguns alimentos. Tem a banana, a maçã, o aipim, que é um nome diferente para a mandioca ou macaxeira. Dependendo da região do Brasil, este alimento tem nomes diferentes. Então, aipim é o mesmo que mandioca. E aqui na última estrofe do poema, nós temos os ovos, o leite e o açaí. E, por fim, para pintar o coelho que está chegando com alimentos saudáveis, que é o primeiro coelhinho, o coelho do desenho do lado esquerdo da nossa folha, pois ele está trazendo frutas, legumes, verduras, que são alimentos saudáveis. O coelhinho do lado direito está trazendo apenas ovos de chocolate, que realmente é muito gostoso, mas não é um alimento saudável.